Olá família, tudo bem? Meu nome é Nicole e eu sou professora de Educação Física. Então, no outro vídeo vocês perceberam que nós demos sequência aos jogos de tabuleiro e fizemos isso com o jogo da velha, um jogo que provavelmente vocês já conheciam. E as crianças, conheciam também? Bom, a ideia da proposta era qual? A gente trabalhar o jogo da velha sobre dois aspectos. O primeiro dele, vivenciar diferentes formatos de jogo, que foi o que eu mostrei em algumas imagens. E vou mostrar para vocês agora na construção de algumas outras possibilidades. E como segundo objetivo, a gente trabalhar a ideia de estratégia, né? Motivar as crianças para que elas pensem antes de agir, né? O que é muito importante, seja nos jogos de tabuleiro, seja na nossa vida. Então vamos lá, nosso primeiro objetivo, a produção de novos jogos. O jogo da velha pode ser jogado com papel, né, com desenhos na parede, num quadro, até mesmo desenhado no chão. É interessante que a criança vivencie essa forma mais simples. Talvez vocês até tenham em casa outros formatos de jogos de tabuleiro, como esse de madeira, esse jogo da velha de madeira. Ele pode também ser encontrado de EVA, de tecido, ou até mesmo, como eu mostrei algumas imagens, ele pode ser produzido por nós com aquilo que a gente tem em casa, né? Inclusive, gente, nesse momento é muito interessante a gente explorar isso justamente, né? A gente olhar para aquilo que está em volta de nós, olharmos para nossa casa, já que a gente está passando tanto tempo nela, e tentar utilizar aquilo que nos está disponível. Mas também nós podemos transformar isso que nós temos em casa e produzir alguns novos jogos. Então eu queria ensinar para vocês, e quero que vocês façam isso com as crianças, uma mistura de jogo da velha. Uma mistura de jogo da velha com acerte o alvo. A gente pode chamar de acerte a velha? Então, o que vocês vão precisar para esse jogo? Aqui eu construí duas petecas, que na verdade precisaria de 3 de cada cor. Fiz isso com saquinhos de areia e depois embrulhei com TNT de cores diferentes para separar os jogadores. Mas eu também posso utilizar, por exemplo, meias de duas cores. A ideia é o quê? Que a gente desenhe num espaço no chão de mais ou menos 2 metros por 2 metros, ou que a gente passe fita nesse chão, desde que seja uma cor que destaque e faça com que a gente visualize o tabuleiro. O objetivo do jogo é o mesmo do jogo da velha, formar uma sequência de 3 com as minhas peças. Mas eu vou fazer isso como? Acertando o alvo. Então a gente vai fazer uma linha na frente desse tabuleiro, demarcando um limite, e na vez de cada jogador, ao invés de desenhar ou colocar algo no chão, ele vai tentar lançar e acertar o alvo, ou seja, a casa que ele gostaria de marcar a sua peça. Uma outra possibilidade também é a gente fazer isso num jogo de mesa. Então, vocês podem observar aqui que eu fiz um tabuleiro, né, do jogo da velha com fita adesiva e separei algumas tampinhas de garrafa PET, né, em 2 cores também para estar diferenciando os jogadores. E a ideia é o quê? Que a gente lance essas tampinhas, né, para tentar atingir a casa que nós escolhemos. Caso a gente não consiga atingir essa casa, a gente perde a vez, tendo que esperar novamente para marcar, para movimentar a nossa peça. Então, isso mostra para a criança o quê? Que os jogos eles podem ser modificados e podem produzir novos jogos. Então fica o desafio, além de vocês vivenciarem essas novas possibilidades, também de criarem os próprios jogos de vocês. A outra questão que eu queria conversar era sobre a ideia de estratégia. A ideia de que é necessário que nós pensemos, né, na execução do jogo.
Senão, o ganhar ou perder vira uma questão de sorte. Então, eu vou ensinar para vocês, vou dar uma dica, na verdade, de como trabalhar isso com as crianças. Escolham um dos jogos que eles mais gostaram e faça algumas anotações. Em cada partida, anote aonde, em qual casa, cada jogador começou. Depois, do lado, anote quem foi o campeão do jogo. Ao final de uma sequência de 10 partidas, observem, reflitam se existe alguma coincidência aonde o jogador começou e quem foi o ganhador daquela partida. Vocês vão observar que, dependendo a casa em que a gente inicia o jogo, o resultado pode ser mais positivo ou não. Então, a partir daí, a gente pode criar uma estratégia. Certo, pessoal? Uma boa diversão e até a próxima!